Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu não sei se vocês viram, mas hoje ficou bastante divulgado um vídeo onde o pastor André Valadão ele faz alguns comentários direcionados à comunidade LGBTQIA+, onde em um momento ele usa a expressão matar. Ele faz uma alegoria ao texto de Gênesis, onde, de acordo com esse texto, Deus teria destruído o mundo por causa do pecado, depois Deus se arrependeu do que fez, colocou um arco-íris, não faria mais isso, e ele fala assim, agora é com vocês. O que dá a entender uma ideia de morte. E por que eu faço esse vídeo com vocês? Para quem não sabe, eu fui evangélico até os meus 30 anos de idade, eu sou de uma família de lar evangélico, meu pai e minha mãe. E no ambiente que eu frequentava, a qual inclusive tenho alguns respeitos, a gente sempre ouviu muitos discursos conspiracionistas contra evangélicos. Então eu lembro, por exemplo, de várias vezes ouvir dentro da igreja que a igreja seria fechada. Ficou muito conhecido, por exemplo, um pastor curitibano chamado Piragini, onde em 2010 ele dizia que tinha um projeto em andamento contra a igreja no Brasil, caso a Dilma vencesse as eleições. E por que eu faço isso? Porque teorias conspiracionistas são muito comuns nos ambientes cristãos, né? Isso não é de hoje, isso também acaba acontecendo no campo católico, tá? Mas eu falo essa fala por uma questão especial. Certamente o Valadão, ele vai alegar que não fez incitação à violência, que quando ele fala agora é com vocês, no sentido, agora é com vocês, vamos evangelizar, vamos manter as estruturas do reino, vamos fazer com que o reino se expanda, não vamos nos calar, a Bíblia não pode ser censurada pelo Estado, nem pela Constituição e etc. Ele certamente vai mandar essa justificativa, essa resposta. E não sei se vocês viram, mas hoje o Ministério Público já entrou numa ação contra ele, e o que ele fez foi crime. Ele não só cometeu um crime, mas como ele faz uma incitação ao crime. Caso ele seja preso, ou caso ele seja condenado, ele e a galera vai alegar perseguição a cristãos. Naquelas questões conspiracionistas que eu disse para vocês, que abastecem o segmento evangélico, mas também abastecem o segmento católico, mas o segmento evangélico é muito mais comum, numa ideia de uma cristofobia, que agora que a gente tem uma esquerda no poder, então as igrejas evangélicas elas serão fechadas e os pastores serão presos, e aí vão fazer comparações com Nicarágua. Eu faço essa fala porque tem uma galera evangélica que me segue e sabe que esse discurso sempre existiu dentro do segmento evangélico, sabe que sempre tiveram pastores e congressistas e missionários e líderes religiosos que sempre diziam que o Estado faria de tudo para fechar a igreja. E eu digo isso em um tom de preocupação, porque a maior preocupação que você tem aqui não vai ser em relação a uma fala de um pastor a um país que é o país que mais mata pessoas trans do mundo, um dos países mais violentos com pessoas homossexuais do mundo, mas isso me remete bastante ao Russell. Russell é um autor da fenomenologia, onde ele vai dizer que todo ato é intencional, né? Por que todo ato é intencional? Sabe quando Chaves dizia foi sem querer querendo? Foi querendo, né? Foi sem querer, mas foi querendo. Então quando ele diz uma frase que ele vai alegar uma dubiedade, é exatamente isso. Ao não dizer, ao não combater a violência de gênero contra essas pessoas e legitimar um discurso de ódio, ele legitima a perpetuação da violência contra essas pessoas e, ao mesmo tempo, ele faz com que a igreja, ou os evangélicos, que não vou generalizar todos, comece a tratar pessoas homossexuais, ou homoafetivas, ou pessoas transexuais, como pessoas que são o real problema da igreja evangélica não avançar, e que por causa disso a igreja evangélica corre risco e os pastores também. Então, além da incitação ao crime, além do crime que ele faz, ele acaba fomentando ainda mais uma ideia de que existe em curso uma perseguição religiosa no Brasil. E a gente sabe muito bem que isso não existe. Na verdade existe, mas é com outras religiões, especialmente religiões de matriz africana. Tudo bem? Um beijo, um abraço, e que o Valadão pague por isso, porque isso foi um crime, ok? Até mais, gente. Tchau, tchau.